Bom, agora vamos começar. Pastor, não começou ainda? Foi só a introdução para a gente resumir bastante coisa da mensagem. Jesus, o horário foi. Mas vale a pena que eu posso chegar exatamente onde eu quero. Depois de nós compreendermos todo esse contexto, então sim, hoje eu quero falar com você sobre transformação de vida. Existem duas transformações, ou duas formas de vivermos transformação. A primeira forma de vivermos transformação, João, é aquela transformação que gera um impacto total na nossa vida. É aquela pessoa que talvez entra numa igreja evangélica pela primeira vez, é aquela pessoa que talvez ouve Jesus pela primeira vez, ouve a palavra dele pela primeira vez, e por ouvir esta palavra, ela se permite ser conduzida a uma transformação genuína, talvez muito parecida com a vida desta mulher que nós acabamos de ler, a mulher samaritana. Uma pessoa que está com a sua vida escravizada, aprisionada a tantas coisas ruins, a escolhas ruins, a feridas. Segundo Augusto Cury, até 2030, 1 em cada 2 pessoas no mundo terão algum tipo de problema nas suas emoções. É muita gente. Segundo o Congresso de Psiquiatria de 2018, mundial de neurologia, de psiquiatria, 70% das pessoas na humanidade já tiveram algum tipo de trauma, algum tipo de situação que comprometeu as suas emoções. Então sim, algumas pessoas elas precisam ter um encontro com a verdade de Cristo, porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos traz liberdade, traz transformação, para terem uma transformação genuína na sua vida. Uma transformação de água para o vinho, aquela transformação onde tira o cara de uma vida de imoralidade, leva ele a uma vida que venha de fato honrar a sua família. Aquela pessoa que vivia uma vida de mentira, agora ele começa a viver uma vida de verdade. Aquela pessoa que vivia de trambique, vivia de coisa errada, e ele desiste de tudo isso para ser transformado. Sim, Deus tem esse papel e tem esse poder para fazer esse tipo de transformação, amém, queridos? E existe também um outro tipo de pessoas, Jéssica, que é aquele tipo de pessoa que já viveu uma transformação, já foi impactado por Jesus, já conheceu a salvação, já se rendeu a Ele por esta salvação, Karine, mas existem áreas da sua vida que ainda precisam continuar o processo. Então é gente que teve uma transformação de caráter, mas por exemplo, Nívia, na vida sentimental ele ainda está esquisito, tem uma coisa aí que precisa mudar, a vida financeira ainda está travada, com os filhos ele ainda precisa mudar, vida ministerial, às vezes ele não conseguiu ainda romper. Então hoje nós vamos entender que a transformação, independente de qual seja ela, seja uma transformação completa, ou seja uma transformação de uma área específica, se nós permitirmos, Deus tem o poder para fazer, amém, queridos? Essa mulher é um exemplo de uma pessoa que precisava sim ser transformada. Como falei para você, se nós avaliarmos o texto, nós vamos ver que essa mulher, esses 5 casamentos, essa mulher vindo ao meio-dia buscar água sozinha, esse sarcasmo, esta rebeldia que ela tinha, mostrava que ela estava totalmente ferida e ela precisava ser impactada por algo que viesse transformar a sua história. E Jesus marca esse encontro com ela sem ela saber, para transformar a sua vida. E talvez muitos de nós estamos precisando encontrar essa transformação. Talvez muitos de nós estamos necessitando, e em algumas áreas das nossas vidas, permitir este mover de Deus, este agir de Deus, que apenas Ele pode fazer. Já falei aqui para vocês, existem hoje tantas promessas em cursos online, tantas promessas em livros, tantas promessas em cursos presenciais, e são coaches, e são mentores, e são isso, e são aquilo, pessoas que falam assim, se você fizer o meu método, eu vou mudar a sua vida, e eu posso dizer para vocês que talvez muitos deles tenham algum certo êxito em te ajudar a vencer alguns obstáculos, mas nenhum deles tem o poder de transformar, porque o único que pode transformar a história é Deus, amém, queridos? E por que somente Deus? Porque Ele te conhece, Ele sabe exatamente quem você é, Ele sabe exatamente quais são as suas necessidades, foi Ele que te criou. O manual do ser humano não é lido por Deus, foi escrito por Deus. É diferente de você pegar um manual para montar alguma coisa que alguém escreveu e a própria pessoa que construiu aquele objeto e mexer naquele objeto, ele não precisa de manual, porque ele sabe exatamente onde está cada situação. Quem está me entendendo, diga amém. Este é o processo de Deus, por isso que Ele é o único que tem poder para transformar. Você pode ler bons livros, eu indico você ler vários livros,
Por exemplo, os livros de Napoleão Hill, eu indico que você lê todos. Todos os livros de Napoleão Hill são ótimos. Eles vão te ajudar muito na sua vida, mas eles não vão transformar você. Os livros de Anthony Robbins também são maravilhosos. Ele é considerado o pai do coaching. É um cara que fala muito sobre neurociência, PNL. Ele também tem muita coisa que você vai aprender, mas ele não muda você. Agora, quando você para de ler esses livros que são maravilhosos e vão te ajudar, e eu já li muitos deles, e começa a entender a palavra de vida eterna, aí sim você vive transformação genuína. Dá uma glória a Deus por isso, igreja. É isso que Deus tem para você. Porque quando você lê a Bíblia, quando você deixa a Bíblia entrar na sua vida, não é apenas letra, não são apenas palavras, mas aqui é a vida do próprio Senhor Jesus impactando e transformando você. Quando você se permite ser tocado por ela, aí sim você vai ser transformado por ela. E é exatamente isso que ia acontecer naquele momento. Bom, vamos entender um pouco o que está acontecendo. Aqui esta mulher que lemos no texto, a mulher samaritana de João capítulo 4, verso 1, esta mulher, ela estava totalmente arrebentada nas suas emoções, estava totalmente frustrada, e por conta da sua frustração, por conta das suas debilidades, essa mulher estava arrebentada e ela precisava ter um encontro com algo ou com alguém que pudesse trazer essa transformação. E o texto diz que então ela encontra Jesus, como eu expliquei para você. Jesus manda os seus 12 discípulos comprar comida e fica ali para que eles não viessem se escandalizar com a conversa dele com uma mulher, muito menos uma samaritana, e que eles o deixassem confortável para trazer este processo de transformação. O que me chama a atenção é que todo o processo de transformação, ou toda a transformação, melhor dizendo, ela precisa de um processo. Uma transformação de vida não é igual a um miojo. O que é miojo? Instantâneo. Tem muita gente que ele quer viver um processo de transformação de uma hora para outra. Ei, presta atenção em mim. Não existe transformação instantânea. Não existe. Todo o processo de transformação leva tempo. Leva, em alguns casos, até anos. Se você ouvir que algo vai te levar a um processo de transformação de uma hora para outra, duvide. Porque nós não fomos construídos de uma hora para outra, nós não fomos gerados de um dia para o outro, nós fomos construídos num processo de desenvolvimento, amém, queridos? O único homem que nasceu grande deu errado, é verdade ou não é? Quem que nasceu grande? Vamos lá. Adão nasceu grande, sim ou não? Deus formou Adão, soprou o fôlego de vida, ele era adulto, fez tudo errado, deu ruim tudo que ele fez. Por quê? Porque não teve um processo. Miojo pode te alimentar, mas ele não é nutritivo. Diz aí os nutricionistas que depende do sabor do miojo, você pode aumentar em 100 vezes a probabilidade de desenvolver um tipo de câncer. Pesado, né? É o tempero, pastor, então vou fazer miojo sem um temperinho. Não, meu irmão, é o miojo mesmo. A forma que ele é construído, a forma que ele é fabricado, tudo que é colocado nele para ele ser tão rápido, ele já está assim. É diferente você comer um miojo do que é diferente você comer um miojo de um macarrão à carbonara. Essa hora não dá certo falar de comida, né? E não estou falando daquele que você compra ainda o Barilla, não. Estou falando daquele que você fabrica. Quem já fez macarrão à massa? Quem já fez a massa? É fácil ou não? É difícil, ou não é? Tem que pegar o ovo, o trigo, a água, tem que amassar, até ele chegar no ponto, aí estica a massa, coloca no cilindro, aí depois vai para o cilindro, você tem que cortar, aí tem que colocar ele para descansar, aí vai cozinhar. E por que eu falei do carbonara, pastor Odô? Porque o carbonara, na minha avaliação, é um dos macarrões mais difíceis, uma das massas mais difíceis para você fazer, né, Luiz? Porque o carbonara é feito com ovo. Eu vi num lugar que o cara fez um carbonara e que o molho era branco. Não era carbonara não, meu irmão, era molho branco. Carbonara é feito no ovo. O cara coloca o ovo no banho-maria, só a gema, batida, e ele vai temperar aquilo com manteiga, mas não pode deixar virar ovo mexido, porque senão não é mais uma carbonara. Então é difícil, tem todo um processo. É bom, tem o bacon, tem todo o processo. É gostoso, é saboroso, mas leva tempo. É um processo para chegar ali. E miojo, como é que você faz? Joga na panela, você fica sapeando no WhatsApp, 2 minutos, passou da hora quase, já virou quase que uma polenta. Você abre aquele tempero maravilhoso, cheio de sódio, que só olhar para aquele tempero você já fica com a pressão lá no céu. Você joga ele ali, mexe e come aquela desgraça. Eu não gosto. Já comi muito, diga-se de passagem. É barato, mas não é nem um pouco nutritivo. É rápido, mas não é maravilhoso.
Mas tem muita gente que gosta do instantâneo. Tem muita gente que quer um instantâneo. Com Deus não vai ser instantâneo. Com Deus sempre vai ser processual. E é aqui que infelizmente compromete algumas pessoas. Elas desistem do processo no meio do caminho, porque elas não estão dispostas a pagar este preço do processo. Qual que é a primeira etapa que nós vemos na mulher samaritana deste processo de transformação? Volta lá comigo no texto, por gentileza. A primeira etapa, diz o texto lá no verso 3, eu falei verso 1 para vocês, né? Comecei tudo errado, era o verso 3, desculpem. João, Evangelho de João, capítulo 4, verso 3, diz assim: e deixou Jesus a Galileia, deixou a Judeia, foi outra vez para a Galileia, e era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herança de Jacó, tinha dado ao seu filho José. Estava ali ao lado do poço de Jacó Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se ao lado desse poço. E era quase meio-dia, a hora sexta. Olha, continua no texto lá. Então veio a mulher samaritana tirar água e disse Jesus para ela: me dê água para... Olha para mim aqui. O primeiro passo de um processo de transformação começa exatamente nessa primeira conversa com Jesus. Nós precisamos prestar atenção, Rodrigo, que Jesus ele não conversa, não gera um primeiro diálogo com essa mulher. Olá, bom dia, tudo bem? Qual é o seu nome? Genoveva, prazer Genoveva, eu sou Jesus, o Nazareno. Sou filho de José, estou passando por essa região junto com os meus discípulos. Alguns me veem como profeta, como pregador. Então, eu estou aqui cansado e por gentileza, por obséquio, seria possível você me conceder um copo de água? Jesus faz isso? Não. Quando a mulher chega, a primeira coisa que Jesus faz não é dizer bom dia, boa tarde, perguntar o seu nome ou apresentar o seu nome. Simplesmente quando ela chega, ele faz um pedido: me dê algo que você tem. É a primeira coisa que nós vemos aqui. Porque não existirá nenhum processo de transformação na vida de ninguém que não esteja disposto a abrir mão de algo que ele tem. Todo o processo de transformação, Sérgio, vai começar com a nossa entrega. Preste atenção nisso. Quando Elias ele vai para a cidade de Serepta, ele chega na cidade de Serepta. A Bíblia diz que lá na cidade de Serepta ele encontra uma viúva. Ele olha para aquela mulher e diz assim: ei mulher, onde está indo? Ela falou: estou procurando uns gravetos aqui para fazer um fogo. Ele falou: me dá alguma coisa para comer? Ela falou: bom, meu senhor, Deus sabe que eu não tenho nada. Tenho um pouquinho de farinha só para fazer um bolo. Eu e meu filho vamos comer a última refeição, vamos morrer de fome. Aquele profeta, homem de Deus, Elias era homem de Deus, sim ou não? Aquele profeta cheio de Deus olha para ela e falou: faz o seguinte, vai para a sua casa, faz o bolo, mas não come, traz ele para mim que eu estou com mais fome que você. Se fosse nos dias de hoje, iam chamar ele de charlatão, pastor aproveitador. É verdade ou não é? Sim ou não, gente? Claro que iria. Você ia ser o primeiro a colocar no Facebook: pastor safado, tirando da coitada da viúva. Agora Deus já tinha sustentado Elias 2 vezes de uma forma sobrenatural. Uma vez os anjos deram pão para ele, outra vez os corvos trouxeram carne para ele. Você acha que Deus não podia levantar uma terceira situação para poder alimentar aquele homem? Sim ou não? Mas Deus, melhor falando, não leva Elias para aquela cidade para fazer algo na vida de Elias. Leva Elias para aquela cidade para fazer algo na vida daquela mulher. Quando Elias entrou preto na cidade de Serepta, o propósito era que aquela mulher, aquela viúva fosse transformada. E a transformação dela começa como, Felipe? Quando Elias olha para ela e diz: me dá o que você tem, dá o bolo para mim. Nós temos muita dificuldade com isso, porque a nossa cultura é da gente vir à igreja para receber algo, a gente orar para pedir algo, mas não haverá transformação se nós não estivermos dispostos a oferecer algo para Ele, abrir mão. Eu não estou dizendo de dinheiro, eu não estou falando de oferta, eu estou falando de renúncias. Ninguém vai viver uma transformação genuína se não estiver disposto a viver renúncias na sua vida, abrir mão daquilo que é muito importante para ele. É aqui que o processo de transformação começa. Sabe por quê, Marciano? Aqui tem gente que está dentro da igreja 10 anos, 20 anos e continua com a mesma vida, porque ele não está disposto a abrir mão daquilo que é prazeroso para ele. É aquele homem que o casamento dele está uma desgraça, está um inferno, mas ele não está afim de abrir mão daquele futebol que ele vai 3 vezes por semana, que o problema não é o futebol, é os amigos endemoniados do futebol. Ele não está disposto. Ele não está disposto, ela não está disposta a abrir mão da sua vaidade.
Ele não está disposto a abrir mão das malditas mensagens do WhatsApp que ele recebe, daqueles grupos endemoniados. O problema não é o WhatsApp, o problema é o que você faz com o WhatsApp. O problema não é o Instagram, é o que você está vendo no Instagram. O problema não é a internet é uma bênção, meu irmão. O problema é aquilo que está escravizando. E que tem muita gente que não consegue viver transformação porque ele não abre mão, ele não renuncia. Todo o processo de transformação, o primeiro degrau, o primeiro passo é quando nós estamos dispostos a abrir mão, a renunciar, a entregar. Quando Jesus pede para essa mulher água, eu pergunto para você, você acha que Jesus precisava da água dela? Jesus é maior do que Moisés, sim ou não? Moisés, quando estava com uma nação inteira com sede, o que ele fez? Tocou na pedra, e a Bíblia diz que a rocha gerou água. E eu pergunto para você, você acha que Jesus não tinha esse poder de Deus na vida dele? Elias estava com sede, Deus mandou um anjo trazer água para Elias. Nós vamos encontrar dezenas de textos bíblicos que falam de homens que estavam abaixo de Jesus, que viveram milagres com água. Eu pergunto para você, Jesus no poço de Jacó precisava da água dessa mulher? Jesus não precisa de nada que você tem. Mas entenda uma coisa, para você viver a transformação que Ele tem na sua vida, que Ele quer gerar na sua vida, você tem que estar disposto a abrir mão de algo para o que você tem. Essa situação aqui, Lisiane, exemplifica exatamente o quanto muitos de nós estamos como essa mulher, resistentes a abrir mão. Diga comigo, a renúncia gera transformação. Quando Jesus foi fazer a multiplicação dos pães e dos peixes, o que ele pediu para eles? O que é que vocês? E eles disseram, nós não, tem um menino aí, que eu já falei, deveria ser gordinho, para andar com 5 pães e 2 peixes tem que ser gordinho, é ou não é? Né, Samuca? Ia sobrar para você, né, varão? Ele falou, me deu 5 pães e 2 peixes, naquele dia 12.000 pessoas comeram. Foram impactadas, sim ou não? Mas antes do impacto, alguém teve que abrir mão. O que eu e você, para vivermos um processo de transformação, ou na vida toda, ou talvez em alguma área das nossas vidas, precisamos abrir mão? O que nós precisamos renunciar? Eu tenho muitos exemplos claros na minha vida de renúncia. Já contei para vocês de tudo que eu vivi, de tantas falhas que eu cometi antes de casar, de como eu perdi a pastora Annelise quando éramos noivos. Mas hoje eu só posso estar casado com ela porque eu vivi um processo de renúncia. Quando ela terminou comigo e não tinha mais condições mesmo de nós estarmos juntos, ela falou para mim, eu perguntei para ela, né, no dia de toda a finalização, isso em 2002, e eu falei para ela, tem alguma chance de eu te recuperar? De eu recuperar a nossa relação, de eu resgatar você? Ela falou, só um jeito. Eu falei, qual? Você tem um, já está bom. Ela falou, você nascer de novo. Doce, bem doce, né? Eu falei para ela, essa não vai dar certo, tem mais alguma? Ela falou, só se eu te ver transformado. Só se você for transformado por Deus, aí sim eu vou te dar uma chance. Desse jeito eu não quero sofrer mais. Então daquele dia em diante eu decidi que eu iria viver um processo de transformação. Eu quero ser diferente. Eu quero deixar toda essa imoralidade que eu vivia, toda a mentira que eu vivia, todo o caráter corrompido, eu quero. E eu decidi viver um princípio correto, transformação é um princípio de Deus, só que com a motivação errada. Deus sempre teve uma promessa na minha vida desde os meus 8 anos que eu seria pastor. Isso ficou muito claro já aos 8 anos de idade com uma palavra que Deus entregou. E eu falei, eu vou viver isso que Deus tem para a minha vida. Porém, a minha motivação era para alcançar a Anne, não para viver o propósito. Quem está me entendendo, diga amém. E eu fiquei 2 anos e meio lutando para este processo de transformação. 2 anos e meio. E eu digo para vocês que muitas coisas eu estava conseguindo vencer. O problema é que quando você tenta mudar com a motivação errada, depois que você conquista aquilo que é a tua motivação é errada, você volta a fazer tudo de novo. Enquanto você quiser mudar só para alcançar ela de volta, você vai continuar com a mesma natureza. Mas o dia que você quiser mudar para você viver o meu propósito na sua vida, então a sua mudança será genuína. E eu chorando, abri a Bíblia, caiu lá no livro de Gênesis, na história de Abraão. A história de Abraão, que Deus aparece para ele e fala assim, Abraão, toma seu filho, sobe o monte, coloca seu filho no altar e sacrifica ele para mim, mata Isaque. Quando eu li aquele texto, eu comecei a entender tudo o que estava acontecendo comigo. Sabe por que eu não tinha vivido um processo de transformação? Porque eu ainda não tinha aberto mão da Anne.
Eu ainda não tinha renunciado. Não há transformação para quem não está disposto a viver renúncias, a abrir mão daquilo que está te atrapalhando. Para mim, aquela situação, ela estava atrapalhando, porque o meu coração não estava em Deus, estava nela. Quem está me entendendo, diga amém. Enquanto a tua motivação for errada, não haverá transformação, seja numa vida toda ou em uma área. Tem coisas que às vezes o nosso processo é uma transformação em uma área, mas a gente não quer renunciar naquela área. Tem gente que não está disposto a abrir mão, a fazer renúncias, e nunca vai viver transformação. Naquele dia, chorando, lendo a história de Abraão, eu entendi que a Anne era o meu Isaac. Falei, ela é meu Isaac. Enquanto eu não matar esse Isaac, eu não vou viver o propósito de Deus. Eu chorando, falei, Deus, eu abro mão do Isaac. Eu vou renunciar ao Isaac hoje. Eu entrego esse Isaac no seu altar, porque quando você abre mão do Isaac, você tem que entender que você vai passar pelo menos por 4 situações. Não sei qual vai ser a sua. Ou você mata o Isaac e vai ter que viver sem o Isaac pro resto da sua vida. Vai ter que abrir mão. Tem que desistir. Fui eu que já tinha perdido, por que eu estava insistindo? Quem está me entendendo, diga amém. Ou você mata o Isaac, e o mesmo Deus que deu Isaac para Abraão com 90 anos de idade, 100 anos de idade, pode trazer um outro Isaac. O Deus com 100 deu Isaac para Abraão, podia dar outro filho para ele com 112? Sim, ele é poderoso. E eu já tinha perdido, eu falei, Deus, estou disposto a abrir mão. Eu já perdi essa mulher, ela é uma mulher maravilhosa, mas já perdi. Quem sabe um dia o Senhor me dá uma mulher que chegue talvez perto dela, mas ela eu já perdi, eu abro mão. Ou você abre mão do seu Isaac, e Deus, Ele ressuscita o Isaac depois. Deus poderia ter ressuscitado Isaac mesmo com um cutelo no coração, sim ou não? Uma faca? Poderia. Depois de morto, Deus trataria Abraão e ressuscitaria o Isaac. Ou o quarto, que foi o que aconteceu com Abraão. Nem sempre acontece com a gente. Quando ele decidiu matar o Isaac, ele matou aqui no coração. E quando ele foi matar o menino, o anjo apareceu e falou, tira a mão dele que Deus já sabe onde está o seu coração. Deus precisava apenas que ele tomasse uma posição aqui e aqui. Aquele dia eu falei, Deus, eu abro mão do meu Isaac. Eu lembro que eu terminei meu tempo de oração chorando, porque não é fácil você abrir mão. Irmão, se você abre mão de algo na sua vida com alegria, aquilo não era importante para você. Tem gente que quer largar casamento, família, não, e não usa essa mensagem para divorciar, viu? Miserável. Não coloque palavras na minha boca. O pastor falou que tem que abrir mão de Isaac. Mulher, vai embora de casa. Toma vergonha na cara, pelo amor de Deus. Casou, meu irmão. Está casado já. O meu caso era noivado, era namoro. Quem vacilou fui eu. Desculpa a brincadeira se eu fui ofensivo. Mas naquela situação, eu falei, Deus, ela é meu Isaac. Eu abro mão. Eu nunca vivi mudança nesses 2 anos e meio, porque a minha motivação é ela, não é o Senhor. Eu nunca vou chegar onde o Senhor quer que eu esteja exatamente por conta disso. E eu lembro que eu fechei a Bíblia, levantei, lavei o rosto, peguei meu celular e mandei na época um SMS. O povo já nem sabe mais o que é SMS, né? Estava na moda na época. E eu mandei um SMS para ela. Falei, Anne, me perdoe por todo o papelão de hoje. Eu estou com vergonha de tudo que eu fiz. Se você está longe de mim, a culpa não é tua, é minha. Eu vacilei, eu errei, e eu não sou digno de casar com você, e hoje eu entendi. Esses 2 anos e meio que eu estou tentando provar que eu mudei para você, de fato eu não mudei nada, é só aparência. Eu falei para ela, hoje eu estou disposto a abrir mão de você. Você é meu Isaac. Eu abro mão de você. Eu falei para ela, e não abro mão para perder porque Deus quis tirar, eu perdi porque eu perdi. Seja feliz. Com o pescoçudo? Não, com ele não, Deus. Falei para ela, seja feliz com quem você escolher. A partir de agora eu te prometo, nunca mais eu vou incomodar você. Todos os dias eu mandava uma mensagem para ela, Francisco, bom dia, boa tarde, oi princesa, você está bem? Durante 2 anos e meio eu continuava. Naquele dia eu falei para ela, eu liberei você, seja feliz. Desliguei o telefone e fui dormir. Isso era uma quinta-feira, eu lembrei agora exatamente que era um culto de quinta-feira. Passou sexta, eu não liguei, não mandei mensagem, não procurei. Sábado, domingo, eu não lembro se naquele fim de semana eu fui na igreja, havia ou não. É muito provável que nós não nos encontramos. Passou segunda e eu continuei posicionado. Falei, Deus, eu já perdi. Eu abro mão.
Eu entrego para o Senhor aquilo que é muito valioso para mim, eu renuncio. Na terça-feira, passado umas 2:30, 3 horas da tarde, eu recebo uma mensagem. Oi, você está bem? Quem era? Annelise. Aleluia. Deus é Pai. Ela não tinha me mandado mensagem nenhuma em 2 anos e meio. 4 dias depois, ela pergunta, você está bem? Aí eu, como um cara de posição, sim, por quê? Orgulho é uma desgraça, né? Não, mas fui mais carinhoso. Oi, estou bem, sim, por quê? Ela falou, nada não. Aí, eu insisti. E você está bem? Tô. Falei, precisa de alguma coisa? Não. Falei, conversa comigo. Já me arrependi de mandar a mensagem. Mulher dura, né? Aí eu falei para ela, quer que eu passe aí no banco? Ela era gerente do Bradesco. Ela falou, não venha. Eu falei, mas eu estou entendendo que você está precisando. Não venha. Eu falei, eu vou passar. Não venha. 5 horas da tarde, eu fui. E ela já estava esperando. Claro que estava. Ela saiu de dentro da agência, tá lá eu e Lacraia, na frente do banco. Aí ela saiu, eu falei, entra aí. Ela falou, não vou. E eu vou andando, parando a Marechal Deodoro, e ela andando na pista. Vamos, entra aí. Não, eu falei, estou parando o trânsito, vou levar multa, entra aí. Não, insisti, ela estava doidinha para entrar, ela entrou. Eu entrei no carro, ela entrou no carro, eu perguntei para ela, por que você mandou mensagem? Ela falou, eu senti falta das tuas mensagens. Eu falei, mas por que agora? Ela falou, porque de fato eu estou começando a ver transformação em você. Em 4 dias eu vi transformação que eu não tinha visto em 2 anos e meio. Sabe por quê? Porque 2 anos e meio eu queria viver transformação sem abrir mão, sem entregar, sem renunciar. Quando eu resolvi renunciar, quando eu resolvi abrir mão, ali ela começou a ver transformação. Entenda uma coisa, tem coisas que sozinho você pode levar 10 anos, mas quando você coloca Deus no processo, em 4 dias Ele faz, amém, queridos? Para encurtar a história. Ali a gente começou a conversar de novo. 6 meses depois, 30 dias depois eu já estava frequentando a casa dela. 6 meses depois nós estávamos marcando o casamento. 1 ano e 4 meses depois nós estávamos casados. Felizes para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Tudo isso vem do quê? De quando você está disposto a abrir mão. Pastor, eu quero viver transformação. O que Deus está pedindo para você entregar para Ele? Quais são as renúncias que você tem que fazer? Eu poderia, Tiago, viver mais 10 anos naquela vida e continuaria do mesmo jeito. Certamente eu não estaria aqui ministrando a sua vida, pastoreando você, aconselhando você. Por quê? Porque a transformação ela não vem do que você fala. Transformação vem daquilo que você renuncia. O processo na vida daquela mulher começou exatamente quando Jesus olha para ela e diz, me dá água para beber. Abre mão daquilo que você tem. E a minha pergunta é, você está disposto a abrir mão do que você tem? Sim ou não? Não é fácil, mas é transformador. Segundo ponto que nós precisamos entender, eu preciso ser um pouco mais rápido aqui agora. Se queremos viver um processo de transformação, depois de estarmos dispostos a abrir mão do que nós temos, um processo de transformação vai começar quando renunciamos pelo confronto. O texto diz para aquela mulher. Segundo ponto que nós precisamos entender se queremos viver transformação, é que todo o processo de transformação, depois que tem renúncia, vai passar pelo confronto. Então Jesus olha para ela e diz, me dá água para beber. Aquela mulher é sarcástica, ela não aceita, já tem aquela situação desconfortável, Deus insiste, aí Deus oferece a fonte de água viva, ela fala, eu quero. Quando Jesus consegue lançar o anzol, aí ela pega o anzol, Jesus fala, então chama teu marido. Ela falou, marido? Não tenho marido. Jesus falou, é verdade, agora vem a revelação. Ele falou, você não tem marido, porque já teve 5, e o 6º que você tem agora não é teu, você é amante, é marido de outra mulher. Entenda uma coisa, depois que você decide viver a renúncia, você vai ter que decidir viver o confronto. Eu pergunto para vocês, Jesus foi agressivo nesse confronto? Não. Ele foi violento nesse confronto? Mas ele gerou o confronto. Pastor, o que é confronto? Confronto é quando eu e você ouvimos aquilo que nós não queremos ouvir.
Confronto é quando eu e você somos chamados por Deus num processo, numa situação que nós queremos deixar debaixo do tapete. Quem está comigo ainda, diga amém. Tem muita gente que não está vivendo o processo de transformação, não é nem por causa só da renúncia, mas porque ele não aceita confronto. Quando você chega num culto como esse, quando uma palavra como essa ministra o seu coração, e você se sente desconfortável com ela, tenha certeza, essa palavra era para você. Se dá vontade de você levantar no meio da mensagem e ir embora, é porque aquela palavra é para você. Se você está num lugar onde você só ouve palavra que fala coisas boas para você, cuidado, não é um evangelho genuíno de Cristo. Porque Jesus era um cara que trazia confronto. Jesus queria transformar a vida dessa mulher? Sim, mas ele não transformou a vida dessa mulher abraçando ela e falando, não tem problema não, filha, a minha graça te cobre. Ele olha para ela e fala, está errado o que você está fazendo. Está errado. Jesus, quando encontra o jovem rico falou, quero ser seu discípulo. Ele falou, então cumpre os mandamentos. Ele falou, não, já faço todos. Ele falou, então vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Opa, agora teve confronto. Tudo aquilo que me gera desconforto é porque aquilo está errado em mim. Nós precisamos entender que nós somos como aço na mão de Deus. Um aço para ele poder cumprir o seu propósito, para ele gerar num molde de uma peça que vai cumprir o propósito. Ele é construído com um beijo e com um abraço? Como que é? Ferro e fogo. Ferro e fogo. É verdade ou não é? Pastor, mas faz tempo que eu estou levando marretada, faz tempo que eu estou passando pelo fogo. Se está levando marretada é porque não está pronto ainda. Quem trabalha com tornearia sabe como é. Só fica pronto depois, só para de levar marretada depois que passa pelo processo completo. Se ainda está doloroso, é porque Deus ainda está trabalhando. Quem está aí comigo ainda, diga amém. Todo confronto ele é necessário. Todo confronto é necessário. Enquanto mais confronto eu e você recebemos de Deus, mais Deus revela o amor dele por nós. O princípio ativo do amor de Deus é: o Senhor disciplina os filhos que ele... Se não houver disciplina, se não houver correção, se não houver confronto, Deus não ama. Sabe por que o ímpio lá fora faz tudo errado e ele não é confrontado? Porque ele não é filho, ele é só criatura. Agora eu e você fazemos um negocinho errado, começa a vir pancada em nós, começa a vir marretada e fogo. Por quê? Porque Deus quer transformar a vida. Amém, queridos? E Flávia, esse é o ponto que muitos de nós não conseguimos entender. Esse é o problema que infelizmente muitos de nós não conseguimos aplicar em nossas vidas. O processo de confronto de Deus, de Jesus, que transformou a vida daquela mulher. Chama teu marido. Ela falou, não tenho marido. Ele falou, bem disseste, porque a tua vida está uma bagunça. É por isso que você continua vivendo essa vida miserável que você está. Na hora aquela mulher levanta as mãos para o céu e fala, vejo que o Senhor é profeta. Uau! Sabe o que aconteceu com aquela mulher depois que ela viveu o processo de transformação? Ela foi transformada na maior missionária daquela cidade. O evangelho de Jesus impactou uma cidade inteira por causa da vida de uma mulher que era rejeitada por toda essa cidade. Mas só conseguiu viver o que Deus tinha para fazer na sua vida porque ela aceitou o confronto. Terceiro ponto, para a gente poder viver esse processo de transformação, que Deus só vai gerar em nossas vidas, se nós passarmos pelo processo de renúncia, de confronto, e por último, terceiro, quando nós decidimos a mudança. Tem gente que fica esperando a mudança dos outros. Tem gente que está esperando que Deus venha mudar ele. Entenda, Deus não vai mudar você enquanto você não estiver disposto a viver essa mudança. Quem está entendendo, diga amém. Não, porque ele espera o miojo, ele quer um negócio instantâneo. Ele espera que apareça um raio do céu. Meu irmão, o dia que cair um raio do céu na sua cabeça, você morre. Você não vai ser transformado. Ele espera que venha um anjo com a espada flamejante e apareça na sua frente. A maioria de nós, quando encontrar com um anjo, a gente morre de medo. Fala, é assombração. Porque a transformação não vai partir de Deus de uma forma sobrenatural antes que você decida viver. Por isso que Paulo diz, não se conformeis com este mundo, não se amoldeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele está dizendo que Deus vai transformar a nossa mente? Não, ele diz transformai-vos, vocês vão se transformar. Quem está entendendo, diga amém. Diga comigo, a decisão de transformação é minha. Eu decido isso, gente. A mudança parte daquilo que eu decido. Foi quando eu decidi, eu falei, eu não vou mais viver a vida que eu levo. Eu quero mudar.
Eu quero mudar. Não é uma coisa sobrenatural de um culto cheio do poder de Deus, que eu saio daqui e falo aleluiado, uau, eu vou mudar. Não, todos os dias. A palavra arrependimento no grego é uma mudança de mentalidade. É quando eu digo eu não quero mais viver isso, eu quero ser diferente. Eu não quero mais continuar dessa forma. Eu decido. Aquela mulher teve que decidir não viver mais aquela vida. Ela teve que decidir viver o processo que o Senhor estava apresentando para ela. O problema é que nós queremos, mas não decidimos. E aí continuamos com o processo travado. E a transformação, ela só vai começar a gerar este resultado pleno, que quando eu decido, eu reconheço onde estão os meus erros. Tem muita gente, Ricardo, que não vive transformação, porque ele não reconhece os seus erros. É o tipo de gente, Rafael, que vive de imaturidade, sempre falando dos erros dos outros. Ou sempre está colocando a culpa das suas falhas nos outros. Por que você é assim? É porque meu pai era imoral. É porque eu fui criado sem pai. É por causa disso. É porque eu não sei aonde. Eu sempre dizia, por que você é assim? Não, porque eu trabalhei num ambiente onde infelizmente meu caráter foi corrompido. Não era, meu irmão, a culpa era minha. José trabalhou num ambiente onde a mulher do patrão dele corrompia o caráter dele todos os dias, mas ele fugia. Quem pode dar glória a Deus por isso? Davi, ele foi para uma caverna chamada Caverna de Adulão, só tinha bandido na Caverna de Adulão. Sabe o que ele transformou? O cara que redimiu todos os bandidos e converteu todos eles. Você não vai ser transformado pelo ambiente, é você que tem que transformar o ambiente. Mas decide e reconhece. Enquanto aquela mulher não reconheceu que a vida que ela estava levando era uma vida que ia levá-la à destruição, não teve transformação. Está na hora de nós sermos autorresponsáveis. Autorresponsabilidade é reconhecer onde eu estou errando e decidir, eu vou fazer diferente. Amém, queridos? Vamos colocar de pé.